Geralmente os vampiros são figuras que vagam pela noite atrás de sangue. Você com certeza já deve ter ouvido falar em vampiros. Sucesso, dinheiro e mais, muito mais do que você possa imaginar. É mesmo? E qual é o preço? A sua alma, como você mesmo disse. Este agora que vos fala sempre foi uma pessoa criativa, uma criança criativa, um adolescente criativo. E desde cedo cultivei o hábito de fantasiar histórias e mergulhar nas literaturas mais imaginativas possíveis. Na escola, meu gosto era visto como incomum, enquanto a maioria dos alunos buscava leituras didáticas voltadas apenas às obrigações de disciplinas como história, português, literatura. Eu me perdi em minhas próprias investigações. Sem qualquer obrigação, eu me via mergulhado nos enigmas do Sherlock Holmes ou nos feitos do Don Quixote, uma obra que considero a Bíblia de Miguel de Cervantes. Também ajudo a citar João Carlos Marinho para essa formação, que com uma literatura dinâmica criou livros de suspense infanto-juvenis excelentes, como o que eu gosto de citar sempre, O Gênio do Crime. Mas um autor em particular, que sempre capturou minha atenção pela enorme variedade de temas, esse autor é o Júlio Verne. Amplamente considerado o pai da ficção científica moderna. O que me fascinava era sua habilidade em combinar elementos científicos e tecnológicos com narrativas de aventura e exploração. Suas obras se transportavam para mundos extraordinários, celebrando o progresso humano e a capacidade da ciência de transformar o mundo que nos cerca, o mundo como o ser humano vê. Porém, entre tantas literaturas, um livro tornou-se meu favorito deste autor. E apesar de o que eu fiquei surpreso não ser um dos mais aclamados do mesmo, chama-se O Castelo dos Cárpatos. Livro de publicação de 1892, ele é atípico até para Júlio Verne, mergulhando no romance gótico ao invés de a ficção científica habitual a qual ele sempre tratou nos seus livros. Eu gosto de dizer que não foi ali que eu tive meus primeiros contatos com obras sobre vampiros, mas foi esse livro que me instigou a pesquisar mais profundamente sobre o tema. E é inevitável tratar do tema sem citar o Conde Vlad Tepes, o Empalador, príncipe da região da Romênia, que ficou conhecido mundialmente como Conde Drácula. E acho que nessa altura do campeonato não preciso contextualizar o quanto a cultura pop usou e abusou da imagem do Conde Drácula de inúmeras formas diferentes. Mas eu preciso explicar como ele cruzou o caminho deste documentário. Em 2024, mudei-me para uma parte mais afastada do bairro de São Pedro, na cidade de Juiz de Fora. No meio da graduação, em um momento que eu passava pela rua do bairro novo ao qual eu morava, de uma nova vizinhança, de uma vivência, algo chamou minha atenção. Desde aquele momento em que literalmente quando eu desci do caminhão de mudança. Porque em um bairro completamente residencial, cercado por escolas, por residências, por restaurantes, uma construção minúscula e grotesca se impunha com o seguinte nome: Drácula Motoclube. E o primeiro lugar que eu vim obter respostas é aqui na Faculdade de Comunicação, na produtora de multimeios. O que será que a gente vai encontrar? O programa Mosaico é um programa de memória da produtora de multimeios que documenta assuntos audiovisuais que rolaram pela cidade ao longo dos anos. E no meio de todo esse material, vou encontrar o que eu quero. Ao ir atrás de respostas, encontrei apenas sombras. Talvez algumas histórias sejam mais poderosas quando permanecem incompletas. Quando bati na porta, a resposta veio trancada em cadeados. O Drácula Motoclube não quis ser explicado no momento. Ele prefere continuar sendo a dúvida de quem passa pela avenida às 3 da manhã. Eu tentei em contato com Ailton, o dono do motoclube. Sim, o castelo tem um dono, e o dono guarda o silêncio. No mundo dos motoclubes, a privacidade é um código de honra que nenhuma câmera profissional consegue quebrar. O castelo permaneceu em silêncio, guardado por seu dono e por seus próprios fantasmas. Mas onde o mito do Drácula falhou, a realidade da estrada se impôs. Decidi seguir o som de alguns motores que vinham ali perto, a alguns quarteirões de distância. Assim, eu conheci o Insubordinados. E entendi que o motociclismo não se faz de paredes e grades, mas de pessoas e histórias compartilhadas. O mistério do portão do castelo
parou e a vida começou logo no próximo quarteirão. O motoclube ele foi fundado em 2017 comigo, com o Rafael Torres, que é um amigo, foi um amigo, o meu irmão mais novo, o caçula da minha família, que é o Vitor, e o Douglas, que veio através do meu irmão na época. Então, 4 amigos que gostavam de andar de moto, a gente começou a viajar e a nossa primeira viagem foi para o Espírito Santo. Lá a gente decidiu fundar o Insubordinados, foi quando a gente foi apresentado a primeira vez para o mundo do motociclismo. E assim que eles retornaram da viagem lá no Espírito Santo, eu trabalhava com o Douglas. E aí a gente trocando uma ideia, eu estava acabando de tirar minha carteira de moto. E aí sempre fui doido com moto custom, queria comprar uma Intrudinha. E aí ele foi, no dia que eu fui comprar a minha Intruder, ele foi lá comigo, a gente trocou uma ideia. Aí quando eu comprei a Intruder, eu levei lá no Bob para ele dar uma olhada para mim. E a gente foi trocando ideia e foi meio que natural, né? Eu entrei como um PP na época. E aí tinha uma questão de meta de KM, tempo de casa. Mas a gente foi pro ciclo natural ali. Um primo meu, um irmão praticamente, comprou uma moto 1000 cilindrada sem nunca ter tido nenhum tipo de moto. E eu falei com ele, cara, você vai morrer, você não pode ter uma moto, cara, você não tem nenhuma moto, você não tem nem carteira. Mas mesmo assim ele comprou a moto, tirou a carteira e começou a andar. Nesse meio tempo, como a gente é muito irmão, ele frequentava muito a minha casa. Então a gente foi no ponto que ele me convenceu a comprar uma moto. Aí eu fiz o mesmo ponto que ele, eu comprei logo uma moto de alta cilindrada, uma média cilindrada. Eu tenho uma moto de 600 cilindradas, eu nunca tive moto nenhuma. Qual era a moto? Essa é uma XJ que eu tenho até hoje. É uma XJ6 que é 600 cilindradas. Ela é uma moto esporte. Ela não é nem uma moto muito voltada a um motoclube. É uma naked, né? E exatamente. E eu só andava mais sozinho. E nesse meio tempo, a minha entrada no motoclube se deu, né, através do Gilmar, que foi um membro que já é meu amigo há 20 anos. Então a gente é amigo há muitos anos, perdemos contato por um tempo, mas a amizade sempre prevalece, independente do tempo que aconteça, a irmandade prevaleceu. Encontrei, eu estava passando por um momento na minha vida de mudanças, de muitas coisas, de pensamentos, resumindo em poucas palavras, trabalhar menos, ganhar menos, viver mais. Entendeu? Porque o capitalismo ele é muito foda nessa parte. Então eu conheci o motoclube, frequentei o motoclube durante 6 meses, só como amigo. Só porque eu gostava da casa, gostava do ambiente, gostava dos irmãos. A gente é um motoclube, cara. A gente abriu uma sede pra gente se reunir, pra gente ter um espaço de confraternizar, né? Vamos supor, cara, não sei nem te explicar, tipo, quem gosta de moto é uma galera, quem gosta de rock é outra galera, quem gosta de tomar uma cervejinha é outra galera, quem gosta de sair para curtir, conhecer coisas novas é outra galera. A casa ela é aberta, ela não é uma casa fechada, é uma casa que recebe pessoas, ela tem um espaço para receber pessoas. Então, no meio do motociclismo aí, no caso dos clubes, normalmente tem-se visitas, o nosso clube visita os outros clubes visitam os nossos, são sempre muito bem recebidos, temos vários amigos aí no meio, mas tem a galera que gosta da festa, porque a gente cria festas no meio disso tudo, entendeu? Então, a partir do momento que a gente abre a porta do clube divulgando uma festa, a gente recebe toda a faixa etária que está dentro da programação ali para o evento, né? Insubordinados é bem interessante, porque quando a gente estava pensando no nome, a gente queria um nome que representasse a nossa visão em relação a como a gente enxerga as coisas, né? Então, o motoclube Insubordinado hoje, ele é um motoclube, eu gosto muito de falar isso, que ele é um motoclube de várias tribos, né? Dentro do consentimento, não de todas as tribos, mas de várias tribos. Então a gente tem a galera do skate, do hip hop,
que a gente acrescenta nesse meio do motociclismo, que é mais voltado ao rock and roll e tal. Então, assim, quando a gente fala em insubordinados, a gente quebra alguns paradigmas que vem assim de... Como é que fala? Aquela carta marcada, né? Ser o roqueiro que tem uma moto. O subordinado ele vai um pouquinho mais além, ele não se enquadra 100% das pessoas. A gente tem pessoas que são bikers raízes, mas a gente tem outras vertentes dentro do nosso clube também, de pessoas que têm uma visão diferente do mundo, e a gente entende que é importante respeitar a visão de cada um, e é possível criar uma irmandade a partir disso, né? A partir da diferença. Quando eu era criança ainda, eu vinha da escola, normalmente eu caminhando, né? E eu via as motos passando pela rua e eu ficava imaginando dentro da minha cabeça quando seria a minha vez, se eu chegaria nessa vez. E o mais próximo possível que eu pude, quanto à idade, tamanho, a coisa toda, para poder ter legalmente e andar legalmente, eu acho que foi uma realização de um sonho, porque é onde eu me sinto livre, é onde eu me sinto à vontade. Tenho um prazer enorme, uma realização muito grande. Acho que para cada um a realização ela é de uma forma. Para mim é ter a minha moto e rodar, fazer parte de um ciclo que tem pessoas que gostam da mesma coisa que eu. A gente se sente mais completo e importante também. Que isso hoje é fundamental. Hoje tudo está se afunilando muito. Amizades, tempo. Quase ninguém tem tempo hoje para nada. Então acaba que funila um pouco suas amizades. As pessoas acabam fazendo parte ali de um ciclo onde você gosta e o pouco tempo que você tem, você dedica a ele. Então domingo agora eu peguei para dar um rolê, a sensação que eu tive é de liberdade e vida. Sabe? De sentir uma liberdade, coisa que às vezes você não dá valor. Porque o seu dia a dia é tão normal você já fazer aquilo que você não tem valor, que é a liberdade. Então quando você consegue, por alguma coisa que acontece na sua vida, ter esse sentido da liberdade, a moto te proporciona. Porque a partir do momento que você montou ali na sua moto, cara, ligou ela, abasteceu, você vai para onde você quiser. Você não tem um limite, você não tem, sabe, nenhuma limitação, cara. Você tá ali, é vento, é pensamento, é tudo livre. Para mim, é liberdade total. Em todos os sentidos possíveis, é uma liberdade que não tem explicação. Como é um clube novo, um clube de 8 anos e ninguém aqui veio de clube nenhum, a gente está criando a nossa identidade ainda. Então, tudo que aconteceu aqui hoje foi aprendizado. Então, eu posso falar o que eu aprendi com isso e para onde a gente quer chegar, que é tentar fazer essas 11 cabeças que pensam diferente chegar no consenso e tentar direcionar isso para algum lugar. Só que um clube hoje, principalmente um clube em formação, ele precisa de tempo, que é uma coisa que só depois de ter esse tempo que a gente vai conseguir definir o que é certo e o que é errado para o clube. Então eu tento pegar das vivências que tem no clube, de tudo que acontece aqui dentro, transformar em regras de convivência. Que apesar de ser insubordinados, a gente precisa de regras mínimas para convivência. Então é que o camarada não esteja fazendo algo que ele não queira, é que ele esteja com o coração aberto para poder entregar para o clube o que ele pode entregar de melhor, observar essas coisas e principalmente mediar tudo que acontece aqui dentro como presidente. Porque em relação de importância, eu não vejo essa posição de presidente como algo mais importante do que o papel de qualquer outro aqui dentro. É mais um papel de direcionamento e tentar organizar, mas não é algo que eu faço sozinho aqui dentro, né? O motoclube ele tem uma diretoria e tudo que é decidido aqui dentro hoje é baseado nas decisões dessa diretoria. Tanto que quando acontece de, às vezes, eu me precipitar, de, às vezes,
tomar a frente de uma decisão. O Gilmar faz muito bem esse papel, o Gui também às vezes, o Germano, de me chamar e falar assim, irmão, eu acho que esse caminho de repente não é o melhor. Então a gente não trabalha com uma liderança, a gente trabalha com conversa e tomada de decisões. Então a minha função hoje basicamente é direcionar o que foi decidido por todo mundo. Pegar a estrada, ela sempre vai depender muito do contexto em si, né? A sensação de liberdade de você estar numa moto, isso é inexplicável. Você vai pegar a estrada e você vai ter um momento muito pessoal com você, né? Você vai ter a paisagem, você vai ter a expectativa que você tem do lugar para onde você vai ter o contexto de com quem você tá, como você tá, né? E por que você tá ali. Então, quando eu pego a estrada, sempre tem muito essa questão que eu falo do contexto, né? Porque você tá entre as pessoas que você escolheu estar com você, é um contexto totalmente diferente, é um contexto que você tá literalmente aberto a qualquer experiência, porque você sabe que todo mundo ali tá por todo mundo.